Paz do Senhor, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula sobre a matéria de Cristologia. Espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando, tanto fisicamente, usando máscaras, tomando cuidado, saindo só para o necessário, como também psicologicamente, porque isso é bastante importante. Mas tenho certeza de que o Senhor Jesus Cristo nos ajudará a passar por esse momento difícil. Ele nos ajudará a manter a nossa sanidade mental e vamos passar bem. Vamos passar com a graça de Deus, porque como a própria Bíblia diz, a graça dele nos basta, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é sobre a divindade e a humanidade de Jesus. O título da nossa aula é Jesus, o verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Para começar essa aula, nós vamos falar sobre o monoteísmo cristão, que é um fator bastante importante para a gente entrar de fato nessa ideia de Jesus Cristo como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Falar sobre e por que que isso pode gerar algumas interpretações errôneas sobre esse conceito da divindade e da humanidade de Jesus. Primeiro, o que é monoteísmo? É a crença em um único Deus. Mono, que é único, theos, que é Deus, ou seja, é a crença cristã em um único Deus. As escrituras sagradas nos ensinam que existe um único Deus. Isso, se você for ler em todos os momentos, ela aponta, não só aponta para a existência de um único Deus, para a adoração ao único Deus, como condena a adoração, condena o politeísmo, né? A adoração a vários deuses. E essa doutrina, ela vem sendo pregada, vem sendo difundida, vem sendo ensinada desde a antiguidade. Se você for olhar algumas referências como Deuteronômio 6:4, segundo Reis capítulo 2, versículo 5, Neemias 9:6, o Salmo 83:18 e também o 86:10, todos eles vão falar sobre essa crença em um único Deus. O Deus de Israel, que é revelado no Antigo Testamento, é o mesmo Deus de hoje, ou seja, não mudou. E Jesus, quando veio, ele não só ratificou a ideia do monoteísmo, que é o monoteísmo judaico, vamos pensar assim, como também ele veio para afirmar que Deus Javé, o Deus de Israel, que é mencionado lá em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4 ao 6, é o mesmo Deus que o Filho revelou. Você pode ver essa referência em Marcos 12, capítulo 12, do verso 29 ao 32. O apóstolo Paulo, quando ele pregava para os judeus e gentios ao mesmo tempo, e a pregação dele apresentava o Deus revelado por Jesus. Olha só o que ele diz em Atos 22:14. O Deus de nossos pais de antemão te designou, ou seja, o Deus de nossos pais, Deus dos judeus, o Deus do Antigo Testamento, de antemão te designou para que conheças a vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. E ele sempre enfatizou o monoteísmo. Primeiro aos Coríntios 8:6 ele diz o seguinte: Todavia para nós há um só Deus. Não precisa dizer mais nada, né? O Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Resumindo, a Bíblia ensina com todas as letras claramente, sem nenhuma dúvida, não deixa margem para questionamentos. Ela ensina exatamente que há somente um Deus e que Deus é um só. Porém, ela também afirma que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Na Bíblia, você vai ver que o nome Pai, ou a expressão, ou melhor, o nome Deus, a expressão Deus, ela aplica-se ao Pai sozinho, como você vai ver em Filipenses 2:11. Da mesma forma, ela se aplica ao Filho, também sozinho. Em Colossenses 2:9 nós temos o exemplo disso. E também se aplica ao Espírito Santo. Em Atos 5:34 você tem um exemplo disso. Mas na maioria das vezes, ela aparece fazendo referência à Trindade. A mesma coisa ocorre com o nome Javé.
ou Jeová, que significa Senhor, que também se aplica ao Pai sozinho, como no Salmo 110, verso 1, aplica-se ao Filho sozinho, em Isaías 43 e Mateus 3:3 você tem exemplos disso, e também ao Espírito Santo. Você vai ver em Ezequiel 8, versículos 1 e 3. Mas também se aplica à Trindade. Deuteronômio 6:4 e o Salmo 83:18 são exemplos disso. Bom, dito tudo isso, a pergunta que fica aqui é: se o Antigo Testamento atesta o monoteísmo, o que nós devemos fazer com a Trindade? Será que é um conceito errado, é um conceito distorcido? Bom, primeira coisa, nós precisamos ter muito claro que o Novo Testamento não contradiz a Trindade. Pelo contrário, o que ele faz é tornar explícito aquilo que antes estava implícito lá no Antigo Testamento, que é a unidade da Trindade. Lá no Antigo Testamento, ele revela a unidade da Trindade. No Novo Testamento, ele revela a Trindade na unidade. Ou seja, aqui é como se ele trouxesse luz a um conceito que no Antigo Testamento ainda não havia sido revelado, mas aqui ele revela, ele traz a luz, ele traz uma revelação diferente, que são as três pessoas da Trindade. Como eu disse, estava implícito nessa primeira. Ele torna implícito o que estava escrito nessa primeira parte das Escrituras, pois a unidade de Deus não é absoluta. E aí você vai me perguntar assim: como é que ela não é absoluta? E eu te explico. O que eu estou querendo dizer aqui é que o Deus verdadeiro não é uma pessoa, uma coisa, uma unidade estéril que fica parado e não faz nada. Pelo contrário. Nesse sentido, o Antigo Testamento, o que ele revela é a unidade da Trindade, como eu disse, e o Novo revela a Trindade na unidade. E essa doutrina não neutraliza e nem contradiz o monoteísmo, porque ainda assim ela consiste na ideia de um só Deus em três pessoas, o que é bem diferente do triteísmo. Então a gente tem a Trindade, que são uma mesma essência, e você tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo com a mesma essência, ou seja, todos eles são Deus. Eu não tenho um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo como pessoas independentes. Já no triteísmo eu tenho a ideia de três deuses totalmente separados. Para ficar mais claro e de maneira resumida, a Trindade ela pode ser entendida como a união de três pessoas, se tornando um só, indivisível e inseparável, mas são três com a mesma essência, três sendo Deus. Eles têm três identidades distintas, ou seja, o que eu quero dizer aqui é que se trata da união de três entidades pessoais em um só ser, certo? Em um só indivíduo, que é Deus. Só existe uma única essência. Como assim, já? Bom, o Deus Pai, ele tem a essência, a sua essência é Deus. O Deus Filho, ele tem a mesma essência, é igual à essência é a mesma essência do Pai. Ou seja, ela não é uma essência diferente. Apesar de eles terem, vamos dizer, funções diferentes, a essência deles é a mesma. E o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele é Deus também, ele tem uma função diferente. Por exemplo, Jesus Cristo diz que quando ele sobe ao céu, ele diz que enviaria um consolador. O Espírito Santo, ele tem uma função diferente no projeto de salvação da humanidade, mas ainda assim a sua essência é a mesma do Deus Pai e a mesma do Deus Filho. Por isso nós dizemos que é um único Deus, não existe diferenciação na essência deles. A Bíblia até admite a existência de outros deuses. Por exemplo, se você ler Isaías 43:10, você vai ver que ele diz assim: antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. E fora de mim, não há Deus. Isaías 44:6. Mas calma. Apesar de ela até fazer menção que existe outros deuses e admitir que existem outros deuses, ela não coloca esses outros deuses no mesmo patamar que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ela nem coloca como se eles fossem parecidos. Não coloca nenhuma
semelhança. O que ela admite é a ideia que o ser humano criou da existência de outros deuses, que nós vamos ver ao longo dessa aula como é que isso acontece. Não é que eles, vamos dizer assim, não é que não exista ações espirituais, mas não podemos comparar os outros deuses, os deuses falsos, à essência de Deus, porque aí seria uma comparação injusta. Eles não são Deus, certo? Em vez de colocar, né, de fazer essa semelhança, ela diz que eles são falsos, ou seja, eles parecem Deus. Você pode, um exemplo claro na Bíblia é quando Elias confronta os profetas de Baal. Você vê que quando ele vai lá para provar quem é o verdadeiro Deus, o que ele diz é: nós vamos ver quem é o verdadeiro Deus, ou seja, o verdadeiro, se existe o verdadeiro, existe o falso. O verdadeiro Deus vai responder com fogo, certo? Quando a gente fala que existem outros deuses, a gente precisa deixar claro uma coisa. A gente não está se referindo necessariamente às forças das trevas, mas também não estamos ignorando. Ou seja, eu não estou dizendo que o demônio é um deus, certo? Até porque a gente não pode, eu vejo muitas pessoas, ou às vezes subestimando, ou ignorando as forças das trevas, e a gente não pode fazer isso porque elas são poderosas e elas têm um poder destruidor muito grande. E nós sabemos que elas existem, né? O que eu quero dizer é que esses deuses, se eles são falsos, eles não podem ser comparados com Deus. Por exemplo, se você pega uma nota de R$ 100 falsa, você tem a verdadeira e você tem a falsa. Se você anda com a verdadeira, e a gente sempre tem as maneiras de identificar, né, se ela é verdadeira. Você, por exemplo, quando vai a um comércio, se você passa uma nota de 100 ou de 200, que agora a gente tem, ou 50, que são notas grandes, o que que a pessoa faz? Ela vai olhar nas marcas, vai passar, vai colocar contra a luz, para verificar se as marcas que tornam aquela nota verdadeira, elas estão ali. A nota falsa, por mais que ela pareça, por mais que ela tenha textura semelhante, por mais que o desenho, a forma dela sejam iguais, quando você coloca a prova, ou seja, a nota verdadeira, você colocando contra a luz, ela vai mostrar uma marca d'água, um símbolo, você vai identificar que ela é verdadeira. Se você faz isso, olha só que metáfora interessante. Se você coloca a falsa contra a luz, ela vai se provar falsa. Se você for olhar os detalhes que tem numa nota verdadeira, uma nota falsa não consegue reproduzir. E não seria nem interessante reproduzir isso, porque para que gastar dinheiro numa nota falsa se ela é falsa? A ideia da nota falsa é enganar. Mas quando você coloca ela contra a luz, você vai fazer uma análise mais minuciosa, você descobre facilmente que ela é falsa. A mesma coisa é com relação a Deus e aos falsos deuses. Se você colocar os ensinamentos, a doutrina de Cristo contra a luz, ela vai cada vez mais se revelar verdadeira. Ao passo que se você pegar as doutrinas, os falsos deuses, tudo aquilo que eles ensinam e confrontar com a luz, com a verdade da palavra, você vai ver que eles até têm semelhanças, mas eles vão se mostrar falsos nesses detalhes. E aí é que mora o problema, porque muitas pessoas não conhecem os detalhes para confrontar os deuses falsos dos deuses verdadeiros. E é isso que nós precisamos aprender todos os dias, aqui no estudo da teologia, no estudo da Bíblia, na oração, pedindo graça, discernimento do Espírito Santo, para a gente ter muito claro quais são os detalhes que diferenciam esses deuses falsos dos deuses verdadeiros. E esses deuses não são de fato deuses, né? Na verdade, entendam bem a diferença. Não estou dizendo que eles são demônios, eu estou dizendo que o que age por trás da ideia deles são os demônios. Você pode ver isso em 1 Coríntios 10, do 19 ao 21. E a Bíblia reafirma essa verdade dizendo: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ou seja, a Bíblia não dá margem para nós pensarmos ou acreditarmos que existam outros deuses, porque o nosso Jesus Cristo é o eterno Deus, ao mesmo tempo que é o verdadeiro homem.
enquanto ele esteve aqui na Terra, ele foi 100% homem, mas também foi 100% Deus. Ele não deixou a sua essência, ele não poderia abrir mão da sua essência. E aqui vale ressaltar que ele se tornou homem. Olha só, não foi por nenhum outro motivo, senão para suprir a necessidade que os seres humanos tinham. Uma necessidade que não podia ser suprida por mais ninguém. Quando Deus olhou para a terra, ele não viu um justo, sequer ele não enxergou um homem capaz de suprir a necessidade humana, de comprar o homem, de pagar o preço pelo pecado, né? E só quem poderia fazer isso é Jesus Cristo. Então ele assumiu essa forma humana para suprir essa necessidade. Inclusive, vocês já devem ter ouvido ou lido na Bíblia o termo Emanuel. Esse termo significa Deus conosco. E ele transmite essa ideia de que Deus está entre os homens como homem. Como diz João 1,14, e nós vimos isso lá na primeira aula, e o verbo se fez carne. Aí, o ser divino assumiu a forma humana e habitou entre nós. E a gente viu lá o significado desse verbo habitar, né? Que é passageiro, tem a ideia de habitar em tendas, uma coisa que não é permanente, e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Quem é que tem glória? Somos nós, seres humanos? Ou seja, eles enxergavam no Jesus Cristo, o homem, a glória divina, a glória a Deus, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aqui é importante dizer que a humanidade de Cristo não neutraliza a sua divindade, ou seja, ele não possuía duas naturezas, uma humana e uma divina. Ele foi revestido do corpo humano, ou melhor, perdão, ele possuía duas naturezas, a humana e a divina. Perdão pelo equívoco. Ele foi revestido do corpo humano porque o pecado entrou no mundo por um homem. Lembra que a gente falou da justiça de Deus? E muitos às vezes oram pedindo, Senhor, faça a justiça. Deus realmente é justo. Mas às vezes a gente clama pela justiça imaginando que ele vai suprir a nossa necessidade da nossa maneira. Aqui nós vemos um exemplo da justiça de Deus, porque o pecado entrou no mundo por um homem. E o que ele fez? Para que o pecado fosse tirado do mundo, ele precisava, por justiça, que isso fosse feito por um homem. Por isso, Jesus Cristo se revestiu do corpo humano. Pela justiça de Deus, o pecado precisava ser vencido pelo homem. Se foi um homem que abriu a porta e permitiu que o pecado entrasse, também por um homem o pecado precisaria ser vencido. E pelo fato do pecado ter entrado no mundo e contaminado toda a humanidade, ou seja, todos nós temos pecado. A Bíblia afirma isso dizendo que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Todos nós temos e pecamos de uma maneira ou de outra. Por isso que a gente precisa constantemente buscar a santificação para que o nosso interior, o nosso espírito, as nossas atitudes se pareçam cada dia mais com Deus. Não buscar a perfeição, mas buscar ser cada vez mais parecido por Deus. Mas justamente pelo fato de o pecado ter contaminado todo mundo, todos nós nos tornamos devedores. Por isso ninguém seria capaz de pagar essa dívida. É como se o pecado causasse em nós um débito tão grande que não nos permitisse ter dinheiro para pagar. Quem precisaria pagar? Alguém que tivesse que tivesse o dinheiro, vamos pensar assim, que tivesse o valor necessário para vir e pagar o preço pelo pecado. Todos nós estávamos em débito, todos nós estávamos lá com a conta no vermelho. E veio Jesus Cristo com um saldo positivo para pagar o preço por nós, pelo pecado. E aqui não tem como não glorificar Deus, né? Saber que o próprio Cristo se tornou humano para suprir uma necessidade humana, para pagar um preço pelos seres humanos. E assim, eu não consigo entender como algumas pessoas não abrem o seu coração para Deus olhando para essa atitude tão maravilhosa. Ou seja, resumindo isso, só Deus seria capaz de nos salvar. E esse Deus tornou-se homem e trouxe o perdão pelos nossos pecados e cumpriu assim a lei que havia sido promulgada. Quando Jesus estava aqui na Terra, ele não se apegou muito às prerrogativas da divindade para vencer o diabo, embora ele seja Deus.
Ele veio não só para vencer o pecado, mas para nos ensinar que é possível, mesmo sendo homem, vencer o pecado. Ele aniquilou a si mesmo e se fez semelhante aos homens. Entendam, isso tudo foi vontade de Cristo. Não é porque ele veio aqui e ele passou a ser limitado. Ele se aniquilou. Por vontade própria, ele escolheu viver 100% como um homem, sentir as dores de um homem, sentir as tristezas de um homem. Quando eu digo homem, entenda o ser humano, né? E a gente vê, presencia muito claro isso nas tentações que Jesus, quando ele é levado ao deserto. Ele sofre 3 tentações do diabo. A primeira, isso aqui é bem interessante, guardem isso. A primeira tentação, ela diz respeito à concupiscência da carne, ou seja, todos os desejos físicos. Será que nós somos tentados nos desejos físicos? Então é importante olhar para Jesus Cristo para aprender com ele, porque ele veio como homem nos ensinar como é possível vencer. O diabo diz assim, ó, se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão, desejo físico, concupiscência da carne. Mas não só a questão da fome em si, mas ele está abrangendo isso aqui a todo tipo de desejo físico, todo que a nossa carne, literalmente, sente como desejo pecaminoso. E Jesus vence como? Pela palavra, conhecimento da palavra. Ele cita Deuteronômio 8:3, que ele diz assim: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, você não vai viver dos desejos humanos. A palavra de Deus nos basta para vencer os desejos pecaminosos. Entendam bem, quando eu falo de desejos humanos, eu sei que algumas pessoas interpretam isso erroneamente. Elas acham que tudo aquilo que é carnal é ruim. Na verdade, não. Nós temos que entender que o que é pecaminoso é ruim. Vou dar um exemplo claro, porque todos são adultos. O sexo, que é um desejo puramente humano, ele não é ruim, ele não é condenado por Deus. Mas o sexo fora do casamento, a poligamia, quando é feito em situações que não agradam a Deus fora do casamento, ele é condenado. Ou seja, não é o ato em si, mas sim como ele é praticado. Então, não é todo desejo humano. Por exemplo, se você sente vontade de comer um lanche, isso não é pecado, mas gula é. Se você poupa dinheiro, isso não é pecado. Avareza é. Entendam que aí está uma questão de atitude. A segunda tentação de Jesus diz respeito à soberba da vida. E, meus amados, quantos caem aqui nessa tentação da soberba da vida? E o diabo usa a Bíblia contra Jesus. Ele cita o Salmo 91, 11, 12. Ele diz assim: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e doa a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Quantas pessoas não se corrompem, não trocam a vida com Deus por questões que mexem com o nosso ego, a nossa soberba? Vou dar exemplos dos mais simples, mas quantas pessoas, mesmo pregando a palavra, usando aquilo que nem é dela, uma interpretação, elas se deixam levar pela soberba, elas começam a pensar na grandeza, no reconhecimento, naquilo que elas vão receber, no dinheiro, em ficar rico com aquilo, e deixam de lado a palavra. E quantas pessoas, por exemplo, se recebessem hoje uma oferta assim como, olha, se eu te der 5 milhões para você deixar de ser cristão, você aceitaria? Imagina quantas pessoas recebendo uma oferta dessa não trocariam a sua vida com Deus para ter uma vida de luxo, uma vida de riqueza. Mas uma coisa que tem que ficar claro, e não só com relação a dinheiro, mas com relação a qualquer coisa desse mundo. Tudo aqui, irmãos, acaba. Toda maior riqueza acaba. Tudo aqui acaba. Aquele que permanece fiel ao Senhor Jesus Cristo, que vence a tentação, ele tem uma vida eterna, de gozo, de alegria, ou seja, viver com Cristo é garantia de eternidade, se render aos desejos, né, a soberba da vida, é, digamos, é comprar a passagem para o sofrimento eterno, é viver uma vida aqui limitada, uma vida finita, uma vida em que as coisas vão se acabar aqui nesta terra, nesta vida,
e ainda sofrer lá na eternidade. Senhor Jesus responde usando Deuteronômio 6,16. Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Vocês estão percebendo que aqui Jesus Cristo usa sempre a palavra para vencer as tentações? Ou seja, sem a palavra você não vai vencer as tentações. A palavra é o nosso filtro, é o que nos dá força, é, digamos, aquilo a que nós devemos recorrer o tempo todo quando vem a tentação, porque todos nós somos tentados, mas quando ela vem, a gente tem que ir lá recorrer à palavra para não pecar. Não é, entendam, o ser humano, ele não tem a capacidade de resistir às tentações. O que faz com que ele resista à tentação é o agir do Espírito Santo na vida dele, por meio da palavra, por meio dessa intimidade da comunhão. É aquilo que faz com que ele rejeite o mundo. Por si só, irmãos, essa carne, nós não temos condições de dizer não ao pecado. Nós precisamos da graça do Espírito Santo. A terceira tentação diz respeito à concupiscência dos olhos, aquilo que nós vemos e desejamos. Porque o diabo, a Bíblia diz, ó, levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha só, o diabo citando a Bíblia. Ou seja, nem todos aqueles que falam citando a Bíblia são de Deus. Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e te sustentem nas mãos, para que não tropecem com teu pé em alguma pedra. Olha a astúcia do diabo aqui. Prestem atenção nisso. Quando o diabo faz isso, nessa terceira tentação, sabendo de todo o plano de Jesus Cristo, ele está oferecendo aqui um atalho para evitar a crucificação e também o sofrimento de Cristo, porque ele sabia que esse era o preço a ser pago pelo pecado. Ele já tinha controle sobre os reinos, sobre tudo, sobre o mundo, mas ele estava disposto a entregar tudo isso para Jesus Cristo, se Cristo jurasse lealdade a ele. Mas Jesus novamente recorre à palavra e com Deuteronômio 6,13 ele diz: e Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Isso, irmãos, nos ensina também uma coisa a respeito da humanidade de Jesus Cristo. O Senhor Jesus passou 40 dias no deserto, né? E não dá para... Aqui a gente tem um relato de 3 momentos em que ele foi tentado. Mas eu imagino, no meu entendimento, que o diabo tentou Jesus muito mais vezes. Porque ele estava ali com seu corpo ficando debilitado, o jejum traz isso. O diabo tentou várias vezes, tentou em vários momentos, mas em todos ele resistiu. E o que ele recebeu, ele foi, ao final disso, adorado pelos anjos. Então aqui a gente tem um exemplo da divindade de Jesus Cristo, porque ele foi adorado pelos anjos, e a gente tem também um exemplo da humanidade de Jesus Cristo, as duas essências coabitando, as duas naturezas coabitando, porque como homem ele sofreu aquilo que o corpo humano, que o psicológico humano sofreria. E como homem ele venceu, mas como Deus ele foi adorado. Ainda falando sobre essas duas existências, duas naturezas coexistentes de Cristo, a natureza humana e a natureza divina, os evangelhos revelam alguns atributos humanos em Jesus Cristo. Olha só, para provar que ele era o homem. Estamos falando que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Para provar que ele é homem, a Bíblia dá claras referências sobre isso. Primeiro, ele nasceu de uma mulher. Embora ele tenha sido gerado pelo Espírito Santo, ele nasceu de uma mulher. Ele cresceu em estatura e sabedoria, ou seja, isso são coisas humanas, crescer em estatura e também em sabedoria. Ele sentiu sono, é uma característica humana, fome, sede e cansaço, todas características humanas. Ele teve uma mãe humana, além de irmãos e irmãos, também características humanas. E outra, ele morreu, também é uma característica humana. Mas como Deus, olha as duas existências coabitando, ele ressuscitou ao 3º dia, passando pelo ardor da morte. E ele deu provas materiais de ter corpo humano. Quando o apóstolo Paulo afirma que Jesus nasceu da descendência de Davi segundo a carne, ele está descrevendo a sua linhagem humana.
que é um conceito previsto desde o Antigo Testamento. Isso é um conceito que já era claro para todos eles, que Jesus viria como humano, teria uma linhagem humana. Então, ela foi prevista no Antigo Testamento e cumprida no Novo Testamento. O fato de Jesus, então, pertencer à família, à família do rei Davi, revela a sua identidade, revela o seu vínculo com a sua natureza humana. Bom, nós já vimos aqui vários exemplos de Jesus Cristo como homem. Ele foi tentado, passou por situações caracteristicamente humanas. Então, ele viveu muitas coisas que nós humanos também vivemos. Mas ele também tinha a natureza de Deus. E a Bíblia ensina e afirma que Jesus é Deus igual ao Pai. E aqui, ó, eu ressalto mais uma vez, ele não é metade Deus e metade homem. Porque nada mudou, ele não deixou de ser Deus na encarnação. Ele era, sim, o perfeito homem e o perfeito Deus, com toda a plenitude da sua divindade. O termo que o apóstolo Paulo usa, um termo grego que é morfê, que significa forma. Ele é usado quando Paulo, em Filipenses 2,6, se diz, sendo forma de Deus. Mas esse termo, olha só, a escolha, a inspiração para a escolha das palavras daqueles que escreveram a Bíblia. Essa palavra morfê, ela indica uma essência imutável, ou seja, a essência divina de Cristo não mudou. Ele jamais deixou de ser Deus. E mais, o próprio Cristo afirma isso algumas vezes. Por exemplo, ele diz assim: eu e o Pai somos uns. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejarem. Respondendo-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas precedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejareis? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejaremos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, apesar de os judeus criticarem Jesus por ele falar da sua essência divina, ele próprio está afirmando que tem uma essência divina. Tem algumas outras referências sobre isso. Por exemplo, Filipenses 2,6 diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Não, calma, agora você confundiu a minha mente, porque ele diz assim, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas, irmão, lá atrás você não disse que ele tinha a mesma essência? Por que agora você está dizendo que ele não teve por usurpação, ou seja, não quis assumir o lugar de Deus? É simples. O texto está dizendo assim, que o Senhor Jesus não considerou usurpação ser exatamente igual a Deus. Por quê? Porque ele já era Deus. Se ele já era Deus, ele não precisava querer ser igual a Deus. Ele não podia querer ser uma coisa que ele já era. Isso ensina sobre a deidade absoluta de Cristo. Ele não teve por usurpação, ele não teve por desejo, ele não quis ser igual a Deus. Por que ele não quis? Porque ele já era Deus, ele não precisava querer, certo? Ou seja, ele não teve por usurpação ser igual a Deus simplesmente porque ele já era Deus. Colossenses 2,9 diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é pleno e absoluto em toda a sua plenitude. E não um Deus qualquer. Essa essência divina, ou que a gente chamou aqui de deidade absoluta, segundo o apóstolo, habita corporalmente em Cristo, o Deus homem e o homem Deus. E para reforçar essa divindade de Cristo, nós vamos terminar aqui falando sobre os atributos incomunicáveis e os títulos da divindade em Jesus Cristo. Além dos textos que ensinam explicitamente que o Senhor Jesus Cristo é Deus, nós encontramos também na Bíblia alguns atributos da divindade dele. Hidratem-se sempre. Por exemplo, onipotência. A Bíblia ensina que o Filho é onipotente, isto é, ele é todo-poderoso. Jesus Cristo disse assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra, está lá em Mateus 28. Jesus Cristo tem todo o poder no céu e na terra. Resumindo, não há nada no céu e na terra que ele não possa fazer. Ou seja, como a própria Bíblia diz, para ele nada é
Impossível. Após a ressurreição, ele recuperou o mesmo poder e a mesma glória que tinha com o Pai, antes que o mundo existisse. Por quê? Porque, como ser humano, ele não exercia esse poder na sua plenitude, embora ele o tivesse. Jesus está acima de todo principado e poder e potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 21. Onipresença. Onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus não é limitado no tempo e no espaço. Ele disse, inclusive, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Mateus 18, 20. E também a onisciência, que é outro atributo característico de Deus. Só ele possui. No entanto, ele revelou essa onisciência durante o seu ministério. Em João 2, 24 e 25, ele diz, está escrito o seguinte: não havia necessidade de ninguém falar algo sobre o que está no interior do homem, porque Jesus já sabia de tudo. A Bíblia afirma que só Deus conhece o coração do homem, então ele, sendo uma mesma essência com o Pai, já sabia o que estava no coração do homem. Jesus não era só onisciente, mas também é Deus. Ele sabia, por exemplo, quando ele encontra com a mulher samaritana, que ela já havia tido 5 maridos, lembram disso? Você já teve 5 maridos, e ele também sabia que o marido atual que ela tinha não era dela. Ele já sabia de tudo isso, ela não precisou contar para Jesus Cristo. E agora, para a gente finalizar, nós vamos falar sobre a união dessas duas naturezas em Cristo. Essa doutrina é chamada de hipostase. Hipo, que significa sob, e statai, que significa ficar. Com relação a Jesus, significa que é a união dessas duas naturezas em Cristo, a natureza divina e humana, elas coexistiam, como eu tenho reforçado desde o início. Os evangelhos não apresentam nenhum tipo de fronteira, nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de divisão entre as duas naturezas de Jesus durante o seu ministério terreno. Ele tinha ali, digamos assim, que por se sujeitar, e aqui é pela própria vontade, Cristo se sujeitou a ser humano, então não foi uma limitação do homem de nada. Ele decidiu ser humano, então pelas limitações humanas, ele não exerceu plenamente a sua divindade, mas por uma opção, só que ele não deixou de ser plenamente Deus. Os evangelhos, inclusive, registram que diversas vezes Jesus declarou-se Deus e agiu como tal. Por exemplo, ele aceitou a adoração diversas vezes. Quando as pessoas o adoravam, ele aceitou. E só quem? Imagina, Jesus é a grande figura do cristianismo. Se ele aceitou a adoração, é porque ele é de fato Deus. Tanto que ele ensinou muito bem os seus apóstolos que Pedro, quando Cornélio veio diante dele e queria adorá-lo, ele diz assim: levanta-te, que eu também sou homem. Ou seja, Jesus Cristo não só exerceu essa sua divindade, permitindo ser adorado, como ensinou aos seus discípulos que ele era o único Deus e que devia ser adorado. E Pedro, nessa passagem, ele deixa muito claro: não, Cornélio, não vem, não me adora, porque eu não sou Deus. Eu sou homem como você. O Deus que deve ser adorado, nós todos sabemos quem é. Resumindo, Jesus não deixou de ser Deus durante a encarnação. Pelo contrário, o que ocorreu foi ele apenas abriu mão do exercício independente dos atributos divinos. Entenda, isso foi uma vontade do próprio Cristo, não foi uma limitação. Ele optou, ele decidiu, ele escolheu não exercer plenamente os atributos divinos, mas todos eles estavam com Cristo. Ele ainda era plenamente Deus, porém ele aceitou e cumpriu o que era imposto pela encarnação. Quando ele assumiu a, a, o desafio da encarnação, vamos encarar dessa maneira, mas quando ele aceitou a encarnação, quando ele aceitou pagar o preço pelo pecado, ele sabia que isso era uma imposição e ele aceitou isso. As limitações humanas de Cristo eram reais, mas foi, e eu reforço isso, uma opção de Cristo. Não foi uma limitação que alguém impôs, foi uma, digamos, uma autolimitação imposta, porque isso era necessário. Em outras palavras, é inaceitável a ideia de que Jesus Cristo deixou sua divindade lá no céu para recuperar após a ressurreição. Pois, se fosse assim, quem teria poder para perdoar os pecados do paralítico de Cafarnaum?
Ou ainda mais, quem foi adorado durante o seu ministério terreno? Se Jesus não fosse Deus, se ele tivesse deixado a sua divindade, estivesse aqui simplesmente como homem e permitisse essa adoração, ele estaria dando uma prerrogativa para os seres humanos de que, vamos pensar assim, evoluir espiritualmente a tal ponto que você possa fazer milagres, com o mesmo concedido pelo poder de Deus, isso te permite ser adorado como Deus. Então, a própria atitude de Jesus deixa claro que não, ele continua com a sua essência sendo Deus. Senão, quem teria feito todas essas coisas? Certamente foi o Jesus Deus. Quem foi adorado? O Jesus Deus. Quem perdoou os pecados. Eu não tenho poder de perdoar pecado de ninguém, mas o nosso Jesus Cristo tem. Então foi ele, quando perdoou os pecados, foi ele quem perdoou, digamos assim, pediu, né? Todas as vezes que falhas e pecados precisavam ser perdoados, a divindade dele permitia isso. Aquela ideia da kenosis, então, de que Jesus deixou a sua glória lá no mundo, ele abriu mão de toda a sua glória, deixou e veio viver como homem, isso cai por terra. Ele aceitou limitações como homem, mas ele não deixou em nenhum momento de ser Deus, ele não deixou a sua essência, ele continuou aqui sendo plenamente Deus por todos esses motivos que eu já expliquei a vocês. Amém? Espero que tenham ficado claros os ensinamentos e os conceitos dessa aula. E na próxima semana teremos mais uma aula aqui. Eu espero que nesse tempo, mais uma vez, todos vocês fiquem bem, se cuidem, orem, peçam graça a Deus, porque sem a graça de Deus nós não passaremos por esse tempo difícil. Mas com a graça de Deus nós superaremos todas as coisas, todos os desafios que nos são impostos, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, seja aqui, ó, onde nós mais temos que lutar, que é no nosso psicológico, para nós podermos ficar bem. Nós precisamos ficar bem. Não digo 100% do tempo alegre, sorrindo, como se nada tivesse acontecendo. Eu digo aqui, ó, com a alegria da salvação na nossa mente e tendo como alvo o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os amados irmãos e até a nossa próxima aula.